Elementum, em latim, significa a origem, né? Os elementos que fundam tudo, né? Terra, água, fogo, ar. Esse é o álbum, que é o início de tudo, a origem de tudo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol da Santa Cora. Bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando uma leva de conteúdos diferentes para vocês aqui, falando um pouco mais sobre a banda, falando um pouco mais sobre nós, os integrantes. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso álbum Elementum. Nosso álbum que a gente lançou em 2024, em julho, e nós ainda não mostramos para vocês, né, os detalhes do encarte dele, o que tem ali, as letras, como é que é esse álbum que a gente fez a mídia física com muito carinho aí, pensando naqueles que gostam muito, né, de ter a mídia física, e para nós como se fosse um filho, né. Eu vou contar algumas curiosidades sobre as músicas também, e vamos contar também sobre a Santa Cora, né, essa personagem que ela nos representa, aí representa a banda, leva a nossa mensagem, a mensagem das músicas. Então ela tem uma história, né? E essa história começa a ser contada aqui no álbum Elemento. Então eu vou falar um pouquinho disso pra vocês hoje. Beleza, galera? Vamos lá então. Ah, não. Ô, João, tira o gato daqui! Como é que surgiu, né? O nome Santa Cora, a gente já falou algumas vezes em algumas entrevistas, né? Mas eu queria contar mais detalhado pra vocês, né? Santa Cora, tem aqui a nossa famosa luminária que a gente usa nos nossos shows, né? Primeiramente é um nome que soa bem em português, né? A gente queria um nome que fosse meio voltado para o público brasileiro, que a gente pudesse fazer com que as pessoas lembrassem fácil do nome, né? Então Santa Cora é um nome composto e é um nome com palavras em português, né? Em brasileiro. E aí, primeiro a gente pensou no nome Cora. É uma história engraçada, né? Porque é um apelido que eu tinha na minha adolescência, e uma amiga minha me deu esse apelido pra me encher o saco. Quem sabe um dia eu conto também sobre essa história. Mas aí pegamos esse apelido meu, não ia ficar só Cora, né? Cora ia ficar meio vazio, então a gente pensou no nome composto, e aí surgiu essa ideia do Santa, porque nós procuramos palavras no latim, e no latim Santa significa elevada, inspirada, né? A palavra Santa desconectada de qualquer contexto religioso, mas o seu significado puro no latim. Então, Santa Cora se tornou aí o nome composto juntando as duas palavras, como se pegasse a inspiração do nome Cora e elevasse ele, né? E também no sentido assim de que as nossas músicas querem sempre trazer uma mensagem que está acima de nós, né? Acima da banda, é uma mensagem que a gente gostaria de passar para o mundo através da música. E a música é um condutor aí de diversas coisas que nos elevam, né? Tipo assim, nos traz sentimentos que podem nos levar para outra dimensão. Aí depende, né, da experiência de cada um, de qual música tá ouvindo, qual sentimento quer sentir. Mas a música faz isso, né? Ela nos eleva, ela nos traz uma outra dimensão da realidade. Então, Santa Cora, o nome surgiu assim, né? E aí, quando a gente estava já com esse nome definido e começamos a compor as músicas, nós pensamos assim, que essa personagem, Santa Cora, né? O nome da banda poderia vir a ser uma personagem que traria na história dela as nossas próprias inquietações, pensamentos que a gente queria trazer para as músicas, um pouco da nossa própria história, talvez, né? Então, assim, como artistas, a gente decidiu que colocaria as nossas experiências transpassando através dessa personagem, né? Chegando até o público através dessa personagem, mas aí nós quisemos imaginar uma história para ela, porque nós começamos a compor as músicas e tinham vários temas, né? E no início a gente não percebeu assim que os temas tinham uma ligação entre si, mas quando a gente foi escrevendo as letras das músicas, a maioria fui eu que compus, o João também compôs algumas e a gente teve participações, né, na escrita das letras, mas a gente foi percebendo que a história se interligava. E as músicas, elas acabavam tendo um fio aí que contava uma história. E a gente conseguiu entender então que
esse álbum que a gente estava escrevendo, que ainda não tinha nome, ele era o início da história da Santa Cora, né, dessa personagem. Além de ser o início da história da banda, né, porque é o primeiro álbum que a gente lançou. O primeiro álbum que a gente compôs como Santa Cora e lançou. Então, no momento que nós tínhamos todas as músicas e nós percebemos como que seria essa trajetória da Santa Cora, aí nós falamos, bom, vamos dar um nome para o nosso álbum, né? E aí o que acontece? O artista que fez essa capa se chama Carlos Fides, que ele foi uma indicação pra gente. Ele é um artista que já fez trabalhos para grandes bandas, né, para o Xamã, para Edu Falaschi. Ele é muito especialista em capas de metal mesmo. A gente conversou com ele, fez um briefing lá com ele, falamos sobre o que a gente imaginava que o álbum significava para nós e que a gente queria que trouxesse essa personagem ali. E aí ele desenhou a capa, né? Ele criou a capa. E aí quando nós vimos a capa, nós falamos, o nome tem que ser o nome que representa a origem, porque é a origem da Santa Cora, da personagem, e é a origem da banda, né? A gente tem a personagem aqui, bem pequenininha, como se fosse a Cora, e daí ela se depara dentro de uma caverna, né, cheio de elementos originais, né, tipo fogo, a água. Ninguém não tá focando. É o encontro da Cora com essa nova realidade dela. E aí, então, ela se torna a Santa Cora. Eu vou contar um pouquinho agora, então, como que essa passagem de Cora para Santa Cora acontece através das músicas do Elemento. Você que está chegando aqui nesse canal, através desse vídeo, aproveita para se inscrever. A gente tem muito conteúdo aqui sobre a banda. Vamos ter várias coisas diferentes ao longo do ano, de assuntos variados também. Então, inscreva-se. Ativa lá o sininho para receber as notificações, né? E também deixa o like aqui nesse vídeo que ajuda a gente com o engajamento do YouTube para o nosso canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, deixa o like ali. Por ter sido feito dessa forma, a história ela ir se desenhando diante dos nossos olhos, sem a gente ter pensado nessa trajetória inicialmente, a ordem das músicas, né? São 9 músicas, e não está numa ordem cronológica da história, né? Então, assim, não é um álbum, vamos dizer assim, que seria conceitual, um álbum para contar uma história, porque a gente foi colocando as músicas na ordem do álbum conforme a gente achava que elas se encaixavam melhor na dinâmica de ouvir o álbum mesmo, né? Então a gente pensou, a gente compôs primeiro, depois a gente organizou, e aí a gente decidiu que seria essa ordem. Então, cronologicamente, a história da Santa Cora não está cronológica. O começo está no fim, o meio está mais para cima e assim vai. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada música e aí vocês tentam entender assim onde que se localiza o quê. A gente tem ideias, a gente tem intenção de contar essa história de outras maneiras, né? De contar a história da Santa Cora em ordem cronológica de outras maneiras, né? A gente só não sabe se vai ser do interesse, né, de vocês. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostariam que a gente contasse a história da Santa Cora desde o iniciozinho, mas assim, um outro formato, talvez um formato de leitura, enfim, não apenas nas músicas, né? Porque agora eu imagino assim, que a origem a gente já entregou dessa forma de música, então o próximo álbum não vai falar mais da origem da Santa Cora, né? Vai falar de outras coisas, mas aí talvez seja legal a gente ter essa história registrada de outra maneira. Deixem aqui sugestões de como vocês gostariam que a gente contasse a história bonitinha para vocês. Bom, gente, então o Elemento, ele é esse álbum que nós fizemos a mídia física, ele é um CD com a caixa de acrílico. Eu tenho outro que está aberto aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês o aberto, mas quando vocês recebem, né, quem adquire, tá vendo? Ele tá com o plastiquinho aqui, ó. Tá com o plastiquinho em volta aqui, né, bonitinho, pra chegar aí embaladinho na casa de vocês, ou se vocês adquirirem também nos nossos shows, a gente leva o merchan. Então é assim que ele tá, mas aí aqui eu já tenho um aberto e eu vou mostrar pra vocês agora. Então, essa é a capa do Elemento. Nós temos a contracapa,
E eu vou abrir agora aqui para vocês verem. Então, ó, aí a gente abre, ele tá assim. Aqui a gente tem o encarte, depois eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. E aí nós temos aqui o CD, olha como ele é. Tem também aí uma repetição, um pedaço da capa, né? E aí Santa Cora. Várias informações aqui, né, no CD. E aí a gente retirando o CD daqui, tem o fundo, assim, eu acho muito legal, porque é como se tivesse tirado o símbolo ali, né? Mas ele fica assim, o fundo da caverna, né? Como se fosse atrás desse outro desenho aqui. Então é bem legal, assim, o artista trabalhou bem aqui. O Fides também montou esse encarte, né? Ele montou, fez as artes e também fez essa montagem, né? De capa, contra capa, fundo. São 9 músicas, todas já lançadas, algumas são single. Então, algumas músicas têm capas próprias e a gente usou as imagens aqui. E tem algumas músicas que a gente lançou como single que não estão as artes aqui porque não foram artes do Fides, né? Foram artes feitas por outro designer, que é o João Francisco, mas eu vou mostrar para vocês depois quais foram as músicas que têm as artes próprias dele, que foram lançadas como singles, né? Ou tiveram o lyric vídeo próprio e a gente precisou de uma arte própria para fazer o lyric, né? Então, as artes que estão aqui são todas do Carlos Fides, né? A primeira música que abre o álbum, The Way Back Home. Olha lá. Então essa é a arte, né? A arte oficial da música, e foi lançada como single, né? Foi o primeiro single lançado, então ela é a primeira música do álbum. Na história da Cora, ela entra aí como lutas internas da personagem, crises existenciais da personagem, e aí a gente tem a letra aqui, né, da The Way Back Home, toda aqui descrita. Eu sou de uma geração que gosta muito de fazer isso, escutar o álbum, lendo as letras, né, já tendo essa experiência de uma compreensão maior, porque lê junto, né? Então a gente quis fazer isso no nosso álbum também, colocar as letras para vocês. O artista usou elementos aí para falar dessa batalha, né, a água e o fogo. Aí a gente já vê essa personagem feminina, né, nessa face, nesse rosto, dizendo aí que muito possivelmente então é a personagem Cora que está passando por esses problemas aí, mas a música ela tem um clima, né, de esperança. Então já vem essa mensagem, né, de que apesar de tudo isso aí que está acontecendo, você tem um caminho, né, um caminho de volta para casa. Primeira curiosidade, The Way Back Home é a última música que foi composta. A gente simplesmente sentiu que ela seria a melhor música para abrir o álbum e a gente colocou ela aqui, apesar de ter sido a última que a gente pensou, né? A gente teve algumas inspirações para ela ouvindo o CD Rescue, do Xamã. Secret of the Pine Forest. Por que tem uma araucária na arte da música da Santa Cora, né? A Secret, ela foi, então, o segundo single, né? Lançamos ainda em 2023, assim como a The Way Back Home foi em 2023 também. Ela evoca ancestralidade e um pouco de misticismo. Essa música, ela representa o momento em que a Cora adentra uma floresta e ali ela ouve uma mensagem que diz para ela que sua verdadeira força vem da conexão com as suas raízes. Então a música fala muito sobre isso, né? Fala sobre essa personagem que perdeu a conexão com as suas raízes, se sentiu fraca, passou por esse momento difícil e de repente ela percebe que a força dela está nessa reconexão com as raízes. O pinheiro, ele simboliza essa força porque as raízes do pinheiro são muito fortes, então ele é capaz de aguentar muitas intempéries, então ele é uma árvore que perdura por muito tempo. Eu fui em busca das minhas raízes, né, porque eu sou nascida lá no Rio Grande do Sul e eu cresci vivendo entre a cidade que a gente morava e o sítio dos meus avós, que era num campo e tinha uma floresta lá, era uma floresta de pinheiros de araucárias. Fizemos a tradição de plantar pinheiros, depois eu descobri que é uma tradição indígena caingangue, plantamos pinhão no chão lá e hoje esses pinheiros existem e essa é uma tradição ancestral. Minhas raízes estão plantadas, então eu não tenho o que temer, né,
Nós não temos o que temer, porque se a gente sempre voltar à nossa história, à nossa origem, então a gente vai se sentir mais forte. E eu via isso, né? Os pinheiros milenares lá que existiam no sítio do meu avô, resistindo às queimadas de campo, a raio que caía no pinheiro, a ventania muito forte. E tem um trecho dessa letra que é uma poesia desse meu avô. Meu avô deixou, na verdade, uma carta pra gente, eu só recebi essa carta depois que ele faleceu, e essa carta era essa poesia. Aí vocês tentem imaginar lá qual frase que é. Outra questão que daí o João trouxe também foi que os acordes iniciais da introdução da Secret, ele se inspirou na milonga, que é um ritmo latino-americano, mas que tem em muitas músicas tradicionais do Rio Grande do Sul, a milonga. Então ele, ali no dedilhado do violão, ele colocou assim, como se fosse assim, a milonga, inspirado na milonga. E a gente acrescentou também elementos como a percussão e tal, se referindo ao resto do Brasil também, né, trazendo um pouco da brasilidade e também, por que não, um pouco da nossa inspiração de banda brasileira, que é o Angra, né? Pela primeira vez tem 2 músicas no mesmo desenho, no mesmo lugar. Eu vou explicar para vocês por quê. A música que vem primeiro aqui, né, é a Colorful Clouds. Então, essa imagem que está no fundo dessa parte do encarte é a capa da Colorful Clouds que nós fizemos para que ela pudesse ter um lyric video. Então, nós temos o lyric video aqui no YouTube lançado da Colorful Clouds. Então, vão passando imagens, vai passando essas imagens da capa também, enquanto vai mostrando a letra. Então, você pode assistir lá também. Ela não foi lançada como lyric video, então ela é a música que está no álbum, é uma das músicas que foi lançada já no álbum em 2024. Então a Cora aqui, ela tá, né, nesse momento de, vamos dizer assim, de meditação, refletindo sobre tudo que ela tem passado, e ela percebe uma tempestade se aproximando, uma tempestade de nuvens coloridas, né, colorful clouds. Através desses elementos da natureza, ela sente uma conexão profunda com as almas, com a energia daqueles que estão presentes no mundo e daqueles que já partiram. Então ela sente uma tempestade de emoções muito forte que se materializa nos raios e na chuva colorida que cai, então lavando a sua alma. Então essa música, ela traz essa vibe, né, de uma conexão e de lavar a alma através da tempestade das emoções. Curiosidade sobre a letra. O João escreveu essa música pensando na mãe dele, que infelizmente nós perdemos em 2020, foi durante a pandemia, mas ela estava doente já há algum tempo, e ele fez essa música pensando na conexão que através da música ele ainda sente com ela. Então essa música é uma dedicatória, é a balada do álbum. A gente explorou mais elementos progressivos misturados aí com os outros estilos de metal que a gente leva dentro da Santa Cora. A gente tentou trazer na música como se fosse o visual dessa tempestade colorida da Colorful Clouds. Inclusive, né, um dos elementos que eu gosto de salientar é a introdução dessa música, que na verdade ela ganhou alguns segundos, né, de duração, porque o Fábio Laguna criou essa introdução muito bonita, que pra mim, assim, fechando o olho, escutando, é como se eu visse aquele comecinho de chuva, né, aqueles pinguinhos começando a cair, assim, pingos coloridos, e aquele vento batendo. Essa música é pra isso, né, pra gente ter esse momento. E aí o Fábio, lindamente, aí colocou nessa introdução, e a música toda, né, tenta transmitir essa ideia de uma tempestade. Uma das inspirações vem da música erudita e é do Heitor Villa-Lobos, que tem aí uma sinfonia, né, que ele escreveu, que tem relação aí com esse pássaro, com o Irapuru, e aí foi uma das inspirações para essa música também, né, só que aí a gente transformou ali na pegada progressiva, misturando tudo, e esse compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos. Essa então é a música também que tem participação vocal do cantor Ameslari, que ele é daqui de Ribeirão Preto, e a gente também tem uma história muito interessante de conexão, de como conhecemos ele. Se vocês quiserem que a gente conte também essa história de como conhecemos o Ameslari, como que ele veio parar na nossa vida, na vida da Santa Cora, então escreve aqui embaixo nos comentários que aí eu conto pra vocês também. Not That Saint, aqui ó, nesse lado. Por que que não tá com uma arte da Not That Saint? Porque também é uma arte que foi feita
não pelo Carlos Fides, mas pelo João Francisco Cortese, que inclusive é meu irmão. Ele também é um designer, né? E ele fez a capa da Not That Saint porque a gente precisava de uma arte para fazer o lyric video. Então a Not That Saint, a gente tem o lyric video dela também aqui no YouTube, você pode conferir lá. E ela foi lançada junto com o álbum, né? Ela não é um single, mas o lyric video dela foi o último que nós lançamos, o último lyric video que a Santa Cora lançou em 2024. Nós quisemos, inclusive, fazer esse destaque com o lyric video porque ela fala Not That Saint. É um brado, né, da Santa Cora, determinando e dizendo para o mundo que ela não é a santa que vocês estavam esperando, né? Que santa que é essa? Tantas especulações sobre santa, é Santa Claus? Não é a santa que vocês estão pensando. Então, Not That Saint, pra gente falar sobre a Cora nesse momento, trazendo isso pro significado do nome da banda, mas também da história dela, tá vivendo uma situação de opressão, que é uma situação que muitas mulheres vivem, de ser muito encaixada em estereótipos, de ter muitos padrões que se esperam dela. Então essa é uma grande crise da Cora, porque ela está numa sociedade que espera dela aquilo que ela não é. Então no refrão ela acaba bradando aí que ela não é e nunca vai ser o que esperam dela, mas ela vai ser fiel às suas origens, fiel a quem ela é e fazer aquilo que ela quer dentro do desejo dela, dentro da expressividade dela como mulher e como talvez essa personagem que vai um dia se tornar um exemplo para outras pessoas, talvez para outras mulheres que ainda não conseguiram dar esse brado na sua vida, né? E a gente tem que ficar falando sempre porque apesar de a sociedade ter mudado muito, ainda existe muita dificuldade das mulheres conseguirem serem aquilo que elas são sem sofrerem opressão, né? Sem sofrerem tentar silenciar. Então, o nosso papel como artista é dar voz sempre, né, a essas mulheres que não conseguem falar tudo o que precisam, tudo o que querem, por medo ou por causa dessa opressão. Então, Not That Saint é esse momento na vida da Cora. Talvez na história é um pouco mais no início da história dela, né? Porque ela, no começo da música ela tá fraca, ela tenta dizer o que ela quer, mas ela parece que não vai conseguir, e de repente ela tem esse momento de botar pra fora. Então, ela ainda não é a Santa Cora, mas ela é a Cora já tentando dizer quem ela é. Bom, a arte, né, da Not That Saint, que não está no encarte, ela é uma foto que foi tirada, sou eu na foto, né, tirada pelo Cláudio Frateschi, fotógrafo, e aí ela foi trabalhada digitalmente pelo João Francisco. E aí aqui a gente chega numa parte do encarte que tem uma arte inédita do Fides que ele usou para colocar 4 últimas músicas. Então ele colocou todas nesse espaço aqui, com essa arte do fundo. Então ele colocou Parallel Universe, Glazed Eyes, Vertex e aqui a Contrasts. Parallel Universe, ela é essa música em que a Cora, ela tá naquele momento lá onde ela estava meditando, de repente ela é transportada para uma realidade paralela, em que ali acontece uma transformação, né? Essa transformação nela, ela sente uma força que guia ela através dessa transformação. Ela percebe que o olhar dela fica aguçado, ela tem percepção do passado, do presente e do futuro. E isso aí transforma ela, então começa a sua transformação para se tornar a Santa Cora. Ela é uma música que a gente queria que as pessoas ouvissem, que ela fosse explorada, que ela fosse degustada. Então a gente tem um coral na intro, foi eu que gravei todas as vozes. Então a introdução já começa aí com esse grande coral e essa coisa, né, transcendente aí. A Glazed Eyes, que tá aqui, ó, ela é uma música que tem uma arte própria porque ela foi o último single que nós lançamos. A história da Cora nesse momento é como se fosse a primeira música, então, a primeira parte da história dela. Ela está em um lugar e ela acorda, mas ela não sabe se ela está num pesadelo ainda ou não, ela fica meio confusa. Uma tempestade elétrica se aproxima e ela tenta entender, então, por que todo mundo continua ali, não foge, não se esconde. Então ela começa a perceber que as pessoas estão presas nas próprias mentiras. Então a música ela vem falar sobre isso. E essa música ela se baseia
no Mito da Caverna de Platão. O single teve uma capa própria, que também é uma foto do meu olho, tirada pelo Cláudio Frateschi e trabalhada digitalmente pelo João Francisco. A gente tem a participação da Alessandra Lodoli, ela é daqui de Ribeirão também, e essa música foi o nosso single premiado, né? Os melhores do ano de 2024 do Mariucci Team. Nós concorremos com a Blaze Ideais e ganhamos em primeiro lugar como o melhor single. Então, Blaze Ideais, nossa música premiada. Aí em seguida nós temos a Vertex aqui, que ela não tem arte, não tem assim uma capa própria, porque ela foi lançada somente no álbum e não foi single, e também ela não tem um lyric video, né? A Vertex, ela é o momento em que a Santa Cora surge mesmo, como Santa Cora. Depois de passar por toda a transformação, a Cora então sente que ela está pronta para iniciar uma nova jornada, e ela está em cima de uma montanha, no vértice, né, no topo, e aí ela percebe que agora ela se sente pronta para encarar tudo que vier à frente, né? Ela foi, na verdade, a primeira música produzida. Tínhamos a expectativa de ela ser a última música do álbum, mas não foi o que aconteceu, mas ela seria o grande encerramento, então ela tem essa vibe apoteótica, né, e de transformação por conta da temática dela, né? Só que assim, ela foi a primeira a ser produzida, mas ela foi a última a ter o nome definido. Até na gravação a gente estava chamando ela pelo nome antigo, e depois a gente falou, não, agora a gente vai escolher o nome, e aí escolhemos por último, nos 45 do segundo tempo, o nome da Vertex, tá? Se um dia vocês quiserem saber qual era o nome da Vertex, o nome primitivo da Vertex, aí a gente, pode ser que a gente conte, ou talvez não sei. Vamos ver, né? Deixa nos comentários se vocês quiserem saber. Por que ela não é a última música do álbum? Porque a gente sentiu que precisava de uma música acústica. A gente queria fazer uma música acústica que fazia sentido ter parte nesse álbum. Então a Contrasts, ela é uma música como se fosse a Santa Cora tentando proteger as suas memórias que ela ainda guarda de uma pessoa que já partiu. É uma música que traz um sentimento melancólico, mas que ao mesmo tempo é uma certeza de reencontro, uma certeza de guardar a memória das pessoas com a gente. E ela foi escrita assim porque eu fiz ela em homenagem à minha avó, que faleceu já faz bastante tempo, mas eu quis trazer a memória dela também para esse álbum. Seria legal se ela fosse acústica, né, com uma voz, violão, e aí por fim a gente colocou o teclado, que o Fábio Laguna fez também um trabalho muito lindo, né, muito inspirado aí nessa música, e a gente colocou ela no final do disco, justamente porque ela traz essa sensação de dar um suspiro, né? Ela é um suspiro, assim, como se fosse uma inspiração para continuar alguma coisa. Então tipo assim, a pessoa termina de ouvir o álbum com esse inspiração, e aí a história vai continuar, né, gente? Porque não pode parar. Então a gente quis colocar ela como um sinal de que a história da Cora também não acaba por aqui. E como vocês sabem, né, o próximo álbum já vem, e eu já posso dizer, né, que vai vir mais coisas dessa personagem que iniciou, teve a sua origem no Elemento, e a gente vai ter muito mais coisas da Santa Cora. Então foi isso, gente. Se você gostou aí desse vídeo, né, que eu tentei preparar para vocês com bastante informação sobre o nosso álbum, sobre a nossa história. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí pra galera conhecer um pouco mais da banda Santa Cora. Faz aí a propaganda da gente aí pra galera, ajuda a gente a crescer, e logo mais a gente vai ter aí novidades e mais trabalhos autorais de música brasileira, metal autoral da Santa Cora. Então é isso, gente. Agradeço muito a quem assistiu até aqui. Muito obrigada. Deixa o like. Um beijo. E até o próximo vídeo.